Salve, salve, meu aluno terceiranista, meu aluno, minha aluna de Pernambuco e de todo o Brasil. Muita atenção agora. Agora é a hora de você ver. Como assim, Adeildo? É hora de ver. Olha, preste atenção. A gente começa a aula com essa frase bem aqui, ó. Vem aqui para o quadro comigo. Quem mais lê, mais vê. E quem mais vê, melhor registra. Regi e não resi. Por que não resi? Porque, galera, o assunto de hoje é ortografia. Grafia, visão. Você vai ver a coisa. Não é ortofonia, não é som. Você não vai estar agora com contato com a sonoridade da palavra. Você vai estar em contato com a imagem da palavra. E por que eu fiz essa colocação? Porque a gente não pode confiar nos ouvidos, a gente tem que confiar naquilo que a gente vê. Em se tratando de ortografia, é assim que a coisa funciona. Eu não posso confiar no que eu ouço. Por quê? Porque tem muitas pessoas, que falam movidas por alguns vícios de linguagem, alguns fenômenos de troca de sílaba, de supressão de consoante, de vogal. E aí as pronúncias terminam sendo pronúncias inadequadas quando a gente observa o que deveria ser em relação à norma culta da língua portuguesa em se tratando de certas palavras, certas expressões. Não estou falando de sotaque. Sotaque é uma coisa importante. Todo mundo tem o seu sotaque, cada região tem o seu sotaque. Falado, cantado, bonito, de se ouvir. Não é isso. É outro aspecto. Estamos falando de pronúncias equivocadas de palavras com trocas de certas letras, o que gera um problema. Quando é que isso gera um problema? Quando isso sai da fala e vai para dentro da escrita, principalmente na hora de fazer a redação. Então, galera, todo mundo agora ligado no seguinte: não vamos mais confiar no que a gente ouve, a gente tem que confiar naquilo que a gente vê. E olha, o vício é uma coisa tão interessante que certa vez eu coloquei no quadro a palavra registrar, registrar com G, e pedi que uma turma lesse a palavra. E muita gente via a palavra escrita, registrar, e falava registrar, com esse Z, com esse som, esse Z, esse S com som de Z, beleza? E essa palavra, infelizmente, eu tenho que dizer para vocês, ela não existe. Não existe a palavra registro, registrar ou derivadas, beleza? Você tem que ficar ligado. Preste atenção, vamos aqui aos primeiros pontos. Adeildo, por que eu preciso disso? Bem, você precisa disso por vários motivos. Entre esses vários motivos tem um. Você não vai fazer a prova do Enem? Lá tem uma competência, competência número 1. Ela trata do quê? Da capacidade que você tem de demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. E entre os desvios que de repente podem aparecer lá na prova, existe um tipo de desvio que são os desvios de convenção da escrita, que é no momento em que você vai escrever e escreve com erros de grafia. E olha só, erros de grafia. O que são essas convenções? Bem, essas convenções resultam de processos históricos, de processos fonéticos que vão sendo traduzidos ao longo da história da evolução de uma língua, não é? Por exemplo, você já ouviu falar certamente de uma marca de meias e cuecas, Lupo, né? Lupo. O que você consegue enxergar entre essa palavra e a palavra lobo? Quase nada ou muita coisa? Pois bem, para efeito de curiosidade, lupo é lobo em latim. Essa palavra foi evoluindo, a sua pronúncia foi sendo modificada e os acordos ortográficos ao longo dos séculos foram colocando a estrutura gráfica da palavra como a gente conhece hoje. Beleza? Isso acontece para ajustar a parte gramatical, a parte formal, a parte cultural, linguisticamente falando, beleza? Então todo mundo atento a isso. Agora, Adeildo, o que de fato é ortografia?
Corta para o slide comigo. Ortografia, a palavra ortografia é formada por orto, elemento de origem grega, usado como prefixo com significado de direito, reto, exato. E grafia, elemento de composição de origem grega, com significado de ação, de escrever. Ortografia, então, significa a ação de escrever direito, a ação de escrever da forma exata, da forma correta. Beleza? Adeildo, e o que define o correto? Bem, o que define o correto é o vocabulário oficial de uma língua. Esse vocabulário oficial de uma língua, ele é condensado em compêndios, em dicionários. No caso do nosso vocabulário, o VOLP, Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa. Quem determina isso daí? A Academia Brasileira de Letras, tá bom? Então fique ligado nesses pontos. E aí, nesse caso, uma coisa importante. Tem gente que coloca assim, eu cometi um erro de ortografia. Galera, não pode se cometer erro de ortografia, porque ortografia significa escrever bem. Erro de escrever bem não existe. O que pode acontecer é um erro de grafia. Erro de grafia, beleza, cometi erros de grafia, tá bom? Porque se você escreve corretamente, você está exercendo a ortografia. Olha só. São dois os princípios que regem a ortografia. O princípio chamado de derivação ortográfica e o princípio chamado de correlação ortográfica. Tem como dominar isso daí? Claro que tem. Preste atenção como é que você vai lidar. O princípio da derivação ortográfica determina o seguinte. Se uma palavra tem uma determinada letra em seu radical, quando você constrói uma palavra derivada dessa palavra primitiva, essa letra que pertence ao radical é conservada. Por exemplo, eu tenho um sufixo diminutivo, inho, inha, que às vezes se liga a um substantivo pelo z, zinho, zinha. Por exemplo, eu tenho a palavra mãe, que em Pernambuco eu acho lindo isso. A pessoa fala maninha, é muito bonitinho, né? Mas em outros lugares não se fala maninha, se fala mãezinha. Então esse Z aí, ele aparece ligando o inha, sufixo, à palavra mãe. Agora tem a palavra casa. Olha só, o S entre vogais tem som de Z. Eu quero fazer o diminutivo, vou falar então casinha. Então eu vou trocar esse S por Z? Não. O princípio da derivação ortográfica diz que esse S é mantido na estrutura do radical. Esse é o primeiro princípio, beleza? O segundo princípio é o princípio da correlação ortográfica. E o que é isso, Adeildo? Isso aí é o resultado de uma convenção histórico-cultural que determina como a grafia de uma palavra deve se dar, deve ser. A partir desses princípios, do conhecimento desses princípios, você consegue memorizar e entender o processo de grafia de muitas palavras. Agora, uma coisa que é fato. Tem como aprender a grafia das palavras somente pela regra? Claro que não. As regras ajudam você a compreender o motivo da grafia. Até ajudam também você a entender como se dá o processo de grafia de certas palavras. Agora, leitura, muita leitura. E aí, volto para a frase do início da aula. Quem mais lê, mais vê. E quem mais vê, melhor registra. Você fotografa a palavra. Há uma imagem ali mental da palavra. Quanto mais você visualiza aquilo, mais nítida essa fotografia vai ficando. E quando você precisa acessar essa imagem, você vai lá, na sua memória fotográfica, lá na sua tela mental e busca essa palavra. Agora, resolver exercícios de ortografia ajuda? Muito. Além disso, palavras cruzadas, aqueles joguinhos de palavras cruzadas ajuda demais, porque você não vai ter somente contato com a grafia, mas com o significado de palavras também. Então, vamos somar forças, fazer exercícios, estudar as regras, fazer atividades de palavras cruzadas e muita leitura. É óbvio que você vai desenvolver o seu vocabulário. Então veja só, nessa frase eu sublinhei algumas palavras. Uma das intenções da casa de detenção é levar o que cometeu graves infrações a alcançar a introspecção por intermédio da reeducação.
Todas essas palavras grafadas têm em comum o uso de C cedilha. Então, olha só. Regras do C cedilha. Usa-se C cedilha em palavras derivadas de vocábulos terminados em to. Por exemplo, intento, intenção, exceto, exceção, canto, canção, junto, junção. Como também, letra B, usa-se C cedilha em palavras terminadas em tensão, referentes a verbos derivados de ter. O verbo é ter. Então, ó, deter, detenção, conter, contenção, reter, retenção, manter, manutenção. Isso são correlações ortográficas, galera. Olha outro exemplo de correlação ortográfica. Usa-se C cedilha em palavras derivadas de vocábulos terminados em tor. Por exemplo, infrator, constrói o substantivo, infração. Redator, redação. Trator, tração. Setor, seção. Beleza? Da mesma maneira, na letra D, olha só. Usa-se C cedilha em palavras derivadas de vocábulos terminados em tivo. Por exemplo, introspectivo, introspecção. Ativo, ação. Relativo, relação. Reativo, reação. Intuitivo, intuição. Você vai ficar atento a essas correlações. Isso aí salva você numa prova. Beleza? Olha essa outra. Usa-se C cedilha em palavras derivadas de verbos dos quais se retira a desinência R. Reeducar, reeducação. Repartir, repartição. Importar, importação. Fundir, fundição. E por fim, usa-se C cedilha após ditongo, quando houver som de S. Ditongo, ei, ai. Observe, eleição, traição. Beleza? São regras do C cedilha. Observe agora regras do S. Observe as palavras sublinhadas nessa frase. A pretensa diversão de Creusa, a poetisa vencedora do concurso, implicou sua expulsão, porque pôs uma frase horrorosa sobre a diretora Luísa. Eita, deu confusão. Olha só. Usa-se em palavras derivadas de verbos terminados em der, em dir, pretender, pretensão, usa o S, pretensa, pretencioso, defender, defesa, defensivo, compreender, compreensão, compreensivo, repreender, repreensão, expandir, expansão, fundir, fusão, confundir, confusão. Então o S vai aparecer nessas estruturas, beleza? Como também aqui, olha mais uma correlação ortográfica. Usa-se em palavras derivadas, usa-se S em palavras derivadas de verbos terminados em erter ou ertir. Por exemplo, inverter, inversão, converter, conversão, perverter, perversão, perverso, divertir, diversão. Olha só, verter, verso, versão. Beleza? Letra C. Use-se S após ditongo, quando houver som de Z. Olha aí. E aí, galera que tem nome de Souza, Neuza, Creuza com Z, tá vendo? Eita, tem erro aí na grafia do nome de vocês. Aí alguém pode dizer, ué, mas nome próprio não pode? Galera, presta atenção. Nome próprio tem que ser escrito de acordo com as regras de grafia regentes naquela época da grafia do nome, do registro do nome. Ok? A não ser que o nome seja estrangeiro. Aí se grafa de acordo com as regras do idioma ao qual o nome pertence. Tá bom? O que acontece é que tem muita confusão com isso daí, muita gente não sabe disso e termina, enfim, criando situações das mais estranhas. Mas observe, os ditongos aí, oi, ou, eu, ao, então, coisa, Souza, Neuza, pausa, maisena, creusa, causa e pouso. E aí, lembrando de maisena, existe a palavra maisena com Z. Existe. E ela tem um M maiúsculo. Por quê? Porque é uma marca. Não é? Alguém foi registrar a marca e aí, no dia do registro, alguém meteu um Z, talvez inconscientemente ali, e pegou, ficou. Não é? Tá lá a marca registrada, maisena com Z. Tá bom? Mas a palavra é grafada literalmente com S. Usa-se S em palavras terminadas em isa, que são substantivos femininos. Luísa,
poetisa, Heloísa, profetiza. Agora, cuidado, juíza se escreve com Z. Por quê? Porque olha a palavra primitiva, é juiz, que é grafado com Z. Então, o princípio da derivação ortográfica vai fazer o feminino, acrescenta essa desinência A, mantém o Z na palavra original. Beleza? Usa-se S em palavras derivadas de verbos terminados em correr e pelir. Concorrer, concurso. Compelir, compulsório. Discorrer, discurso. Expelir, expulso, expulsão. Usa-se S na conjugação dos verbos por, querer e usar. Ele pôs, se eu pusesse, quando eu puser. Ele quis, se eu quisesse, quando eu quiser. Ele usou, se ele usasse. Fique ligado nisso daí, beleza? Usa-se S nos sufixos ase, ese, ise e ose, que ocorrem em determinadas estruturas de frase. Frase, crise, sudorese, tese, osmose, glicose. Como também usa-se S nos sufixos formador de adjetivo, a partir de substantivo abstrato. Por exemplo, horror, horrorosa, horroroso, medo, medroso, medrosa, fama, famoso, famosa, gosto, gostoso, gostosa, pompa, pomposo, pomposa, fogo, fogoso, beleza? Então fique atento a isso daí. Terezinha, a esposa do camponês inglês, avisou que contaria de improviso. Aterrorizada pela embriaguez do marido, a mulherzinha não fez a limpeza. Galera, regras do S e regras do Z. Observe as palavras sublinhadas. Preste atenção. Usa-se o sufixo indicador de diminutivo, não é? Com S, quando essa letra S faz parte do radical da palavra primitiva. Então, olha só. Tereza, S na palavra primitiva. Então, no feminino, Terezinha. Beleza? Casa, casinha. País, paizinho. Agora preste atenção. Pai, tem S na estrutura original? Não. Então se você for fazer o diminutivo, você vai meter o Z na história. Tá vendo? Paizinho. Se for pernambucano, fala painho. Tá bom? Veja só. Pão, pãozinho. Mulher, mulherzinha. Beleza? Esse S só vai aparecer se ele na palavra primitiva já existia, tá bom? Adeildo, e as palavras como análise, paralisia, como é que acontece aquela história lá? Batismo, batizar, catequese. Você pode falar alguma coisa sobre isso pra gente? Posso sim, vem aqui pro quadro comigo. Olha só, preste atenção. A palavra batismo, qual é o radical dessa palavra? É até o T. Para quem não sabe, fique sabendo, até o T. Esse ismo, isso é um sufixo. Então, pega esse radical, só o radical, e coloca aqui, ó. Constrói agora o verbo. Aí você vai usar um sufixo formador de verbo. Isar. Então, é por isso que o S não é mantido. O S não pertence ao radical. O radical é só até o T. Tá vendo? É isso que acontece. Da mesma forma acontece com catequese. Olha, catequese. O sufixo dessa palavra é ese. Então o radical é até aqui, ó. Cateque, até o que. Pega esse radical, repete. Cateque. Agora, usa o sufixo formador de verbo. Catequizar. Então, ó, sufixo formador de verbo. Tá vendo? Isso não constitui exemplo do que nós estamos falando de derivação. Beleza? Letra B. Verbos terminados em isar com S são escritos assim quando a letra fizer parte do radical. E verbos terminados em isar são escritos com Z porque esse S não pertence, não existe no radical. Então, eu tenho que usar o sufixo. Portanto, improviso, improvisar, pesquisa, pesquisar, útil, utilizar, já usou o Z, liso, alisar, vazio, esvaziar, análise, analisar, terror, aterrorizar, economia, economizar,
vaso, envasar, deslize, deslizar. Beleza? Eis e esa. Observe agora. São escritos com S quando indicarem nacionalidade, título, nome próprio. E são escritos com Z quando indicarem substantivos abstratos que derivam de adjetivos ou quando indicam qualidade. Por exemplo, Teresa, inglês, camponês, embriaguez, limpeza, nobreza, beleza? Olha só, belo, beleza, com Z. Pobre, pobreza, com Z. Limpo, limpeza, com Z. É assim que você procede. Nobre, nobreza, embriagado, embriaguez. Tá bom? Agora origem, inglês, camponês, freguês. Tá bom? O excesso de concessões dava a impressão de compromisso com o progresso. Regra dos 2 S's. Olha só, verbos terminados em ceder terão palavras derivadas escritas com Cs, 2 S's. Exceder, excesso, excessivo. Conceder, concessão, proceder, processo, ceder, cessão. Verbos terminados em imprimir também fazem a construção impressa com 2 S's. Olha só, imprimir, impressão, deprimir, depressão, comprimir, compressa, compressão e reprimir, repressão. Verbos terminados em gredir fazem a derivação em gres. Progredir, progressão, progresso. Agredir, agressor, agressão, agressivo. Transgredir, transgressão, transgressor. Regredir, regressão, regresso. Então o que acontece aí? Eu quero que você fique atento, porque as regras de ortografia são bem interessantes. Você consegue memorizá-las com facilidade. Estude ortografia, se aprofunde nas regras e parta com tudo para a prova. Agora não esqueça, quem mais lê, mais vê. Quem mais vê, melhor registra. Aquele abraço e até a próxima.